A palavra de Deus que está registrada na primeira carta de João. João é um personagem, uma pessoa muito interessante das Escrituras Sagradas, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, sua mãe, irmã de Maria, mãe de Jesus. Com Pedro e Tiago, João fazia parte de um grupo mais íntimo de Jesus. Ele foi chamado por Jesus de discípulo amado. Foi João que teve a responsabilidade de receber Maria em sua casa, quando nosso Senhor Jesus foi crucificado. Lembre-se dessa passagem? Quando Jesus olha e diz para João: João, aí está a sua mãe, mulher, aí está o seu filho. E a partir daquele dia, João então recebe Maria em sua casa. Foi João que viu, um dos que viram Jesus ressurreto, e não só ressurreto, mas andou com Jesus nos 40 dias que ele esteve aqui e viu Jesus subir aos céus. E João foi o único que não teve morte violenta. Embora os historiadores dizem que tentaram matar ele, jogando ele dentro de um caldeirão de óleo fervendo, mas ele não morreu, nada aconteceu. E os homens, então, com medo, tiraram ele e jogaram ele na ilha de Patmos, aonde ele escreveu o livro do Apocalipse. Ele escreve essas cartas, né, 1ª, 2ª e 3ª João, na igreja, quando ele pastoreava a igreja de Éfeso. Também é o autor do Evangelho de João, e, como eu já disse, também escreveu o livro de Apocalipse. As 3 cartas do apóstolo João têm uma mensagem solene e urgente para a igreja de hoje. Ela aponta os problemas que levam a igreja à necessidade de se voltar para o Senhor. E é interessante porque a primeira carta foi escrita com o propósito para que as pessoas possam crer em Jesus como Salvador e ter a certeza da sua salvação. Uma coisa que hoje, infelizmente, muitas igrejas pregam que se você, por algum motivo, se desviar do caminho, você perde a sua salvação. E não é isso que a Bíblia ensina. João é muito claro quanto a esse ensino. A segunda carta vai trazer um alerta, e a terceira carta também, sobre os falsos mestres e sobre os falsos líderes que estão infiltrados dentro da igreja. E eu quero caminhar durante um tempo com vocês aqui nessas 3 primeiras cartas, e hoje lendo tão somente o verso 5 da primeira carta de João. Diz assim a palavra do Senhor: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva alguma. Vou repetir. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva alguma. Muito obrigado a Deus pela tua palavra. Continua, Deus, a falar ao nosso coração. Continua, Senhor, que o teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que nós possamos receber a tua palavra e não somente guardar, mas aplicá-la a cada dia na nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto traz para nós algo muito importante, embora ele seja um texto pequeno, mas ele vai trazer para nós a natureza santa de Deus exposta para nós. E quando nós lemos o texto, nós podemos ver alguns pontos importantes, que a mensagem acerca da natureza de Deus vem do próprio Senhor Jesus. Quando você lê o texto, a mensagem que dele ouvimos, o dele aqui é do Senhor. O apóstolo está dizendo: a mensagem que recebemos de Jesus e que pregamos a vocês é que Deus
que Deus é luz e que não há nele treva alguma. Nós aprendemos aqui que a palavra mensagem sugere que uma concepção da autorrevelação de Deus para nós e não de descobrirmos a Deus. Ninguém aqui descobre Deus. Deus se revela para nós. Você conhece a Deus, você conhece Jesus, você conhece o plano de salvação que Deus tem para você, você conhece o propósito de Deus, não é porque você descobriu isso, é porque isso foi revelado a você. Deus se revelou a você por vontade dele mesmo. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, aprendemos também que esta palavra ela foi anunciada, essa mensagem, essa revelação foi anunciada para trazer para nós acerca do Senhor Jesus, sabendo que uma vez que conhecemos a Deus, uma vez que conhecemos o Senhor Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo Ele como Salvador e Senhor da nossa vida, nós aprendemos que nós temos uma missão, eu e você, de falar desta luz, de trazer luz, uma vez que eu e você fomos iluminados pela palavra de Deus, e essa iluminação faz algumas coisas interessantes em nós. Ela faz, primeiro, eu reconhecer o quão pecador eu sou. É a primeira coisa que essa luz coloca exposta é o meu coração, e o meu coração é um coração pecador, o meu coração é um coração depravado, o meu coração é um coração impuro, é um coração que está sujo, é um coração como se fosse um porão úmido, cheio de barata, cheio de coisas horríveis, cheio de morte, cheio de tumba. É isso que nós aprendemos que o nosso coração é. E nós só conseguimos aprender isso a partir do momento em que nós recebemos a luz de Deus em nós. Eu já disse aqui, eu não me canso de dizer, que nós aprendemos isso através do profeta Isaías, quando esteve na presença do Senhor e viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem pecador. Paulo vai dizer isso também, quando ele está na presença de Deus, expondo a palavra de Deus, ele vai dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Pedro também, quando está com Jesus dentro do barco, quando vem aquele milagre dos peixes, ele se ajoelha diante de Jesus, diz o seguinte: afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. É a luz de Deus que mostra o que cada um de nós somos. Nós não somos nada. Um pastor uma vez pregou e disse, e inculcou na cabeça da igreja, que a igreja era pó. Não passávamos de pó. E quando o diácono foi orar, e ele orou e disse: Senhor, abençoa a minha vida e perdoa porque eu sou pó. Abençoa minha mulher e meus filhos, porque eles são pó. Abençoa a liderança da igreja, porque é pó. Senhor, abençoa a poeirada toda da tua igreja, porque somos todos pó. E é isso que nós somos. Nós aprendemos através da palavra de Deus, que quando a luz do Senhor vem até nós, nós aprendemos que nós precisamos estar na presença de Deus, pedindo perdão e reconhecendo as nossas debilidades e fraquezas. Mas o texto também mostra que a natureza de Deus ela está sendo desvendada para que nós possamos entender, como João já havia dito no evangelho dele, que ele escreve dizendo que Deus é Espírito. Deus é Espírito em sua natureza essencial. Deus é luz em sua autorrevelação ao homem. E Deus é amor em sua obra salvadora e redentora através do nosso Senhor Jesus Cristo.
A síntese do ensino de Jesus acerca de Deus é que Deus é luz. Então, isso significa que a luz é aquele que ilumina, é aquele que esclarece, é aquele também que purifica, é aquele também que santifica. A luz do Senhor traz conhecimento da verdade. E uma vez que a luz traz conhecimento da verdade, significa então que treva significa ignorância quanto à palavra e revelação de Deus. Qualquer pessoa que não conhece a Deus como Salvador e Senhor, qualquer pessoa que não recebeu Jesus e não confessou os seus pecados, ele está vivendo na ignorância. E precisa confessá-lo como Salvador e Senhor, e isso não significa que ele pode fazê-lo, que somente ele pode reconhecer, mas é o Espírito de Deus que faz essa obra redentora no homem. Quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor, nós aprendemos que Deus traz luz no sentido da natureza em que Ele se revela para nós, e nós aprendemos, então, através da Sua palavra, aquilo que nós somos, aquilo que nós precisamos e como nós podemos ter a nossa vida transformada. Dizer que Deus é luz significa que não há nenhuma coisa secreta a Ele. Nada fica obscuro, nada fica coberto ao seu redor. Deus se revelou através da sua criação. Salmo 19, 1 e 2 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Mesmo que ninguém tenha ouvido falar de Jesus, as pessoas sabem que existe um ser superior e que existe alguém sagrado. Mas não só isso. A palavra de Deus não se revela só aqui. A palavra de Deus se revela também na consciência humana. Veja só que interessante o que Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20 diz para nós: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Deus colocou na consciência e no coração do homem a verdade de que Deus existe. E por isso ninguém é indesculpável. Ninguém morre na ignorância de Deus. Deus se revela. Deus se revela através da sua própria palavra. Deus se revela através da sua própria escritura. Deus revela a sua vontade através da sua escritura. Nós aprendemos e vimos, por exemplo, quando aquele rico morre e está no inferno, ele olha para o paraíso, ele vê Abraão, ele vê ali Lázaro lá, curtindo lá, agora a presença de Deus, estando na presença de Deus, e ele diz o seguinte: olha, manda Lázaro lá na casa dos meus irmãos, fazer lá uma sessão espírita lá, se revelar aos meus irmãos e dizer o seguinte: olha, o bicho está pegando no inferno. Busque a Deus. E o que Abraão disse para ele é o seguinte: quem está aqui não passa para lá. Quem morreu não sabe nada o que acontece debaixo do sol. Mas Abraão diz uma coisa muito interessante. Eles têm a lei e os profetas, que ouçam a palavra de Deus. E ele diz o seguinte: não, pai Abraão, se ele for falar, eles vão ouvir. E Abraão disse: eles não escutam nem os vivos.
Você acha que vai escutar os mortos? A palavra de Deus se revela para nós. Nós temos conhecimento e sabemos de Deus através das Escrituras. Deus se revela no clímax da sua revelação, que é no Senhor Jesus. Nós temos João 1, que diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós? Segundo o verso 1, quem se fez carne e habitou entre nós? Errou. O próprio Deus. É Jesus. Mas é interessante você entender, à luz do verso 1, que quem se encarnou e habitou entre nós é o próprio Deus na pessoa de Jesus. Aleluia! Glória a Deus por isso. É o clímax da revelação. E temos também Hebreus capítulo, temos vários textos, mas Hebreus capítulo 1, verso 1 diz, antigamente Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles, Jesus. O conhecimento de Deus não é um privilégio para poucos. O conhecimento de Deus e a revelação de Deus é para todos aqueles que buscam em Jesus conhecer a Deus e a sua santidade. Se você diz, eu não conheço a Deus, olhe para Jesus. Filipe fez essa pergunta, Pai, mostra-nos o Pai, para que nós possamos crer. Eu estou há tanto tempo com você. Ok. Deu certo. Deus é luz no sentido de sua perfeição moral absoluta. Significa que Deus é luz e Ele é puro, que não há mácula em seu caráter, Ele é puro em seu ser, em suas palavras e em suas obras. Quando as Escrituras declaram Deus santo, 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 está reafirmando a santidade de Deus. É por isso que eu e você não podemos nos achegarmos a Deus sem antes nos tornarmos santos. Porque a própria palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser santos se nós queremos entrar na presença de Deus. Isso é refletido lá no Antigo Testamento, quando Deus chega em Arão e os seus filhos e vai dizer o seguinte a Arão e aos seus filhos, que eram sacerdotes: quando vocês entrarem no tabernáculo, vocês devem se abster de vinho e bebida fermentada, que era cerveja. Quando entrar na presença de Deus? Porque é necessário separar o santo do profano. Eles eram sacerdotes. No Novo Testamento, Pedro nos diz que eu e você somos sacerdócio real, somos sacerdotes de Deus. E Paulo diz que o Espírito Santo faz morada em nosso coração. E é necessário separar o santo do profano. Significa que eu e você temos a missão de nos purificar através da santificação, para que possamos estar na presença de Deus, que é luz. É necessário nós termos plena consciência daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E aqui é interessante, porque quando nós observamos a palavra de Deus e temos a plena consciência
de que, como santos e filhos de Deus amados, nós precisamos entender que precisamos ser santos porque Ele é santo. Caso contrário, se não há santidade em sua vida, se não há busca de Deus, e você se declara que é um servo de Deus, o seu relacionamento com Deus é falso. O seu relacionamento com Deus é mentira. O seu relacionamento com Deus não passa no crivo da cruz. Por isso que cabe a cada um de nós, que nos entendemos como filhos de Deus e temos comunhão com Deus, deixar que essa luz clareie a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender onde nós estamos no reino de Deus, se é que nós estamos no reino de Deus. Em terceiro lugar, Deus é luz, no sentido de que nada pode ficar oculto aos seus olhos. Deus é luz e habita em luz inacessível. A luz penetra nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra ela. Deus é onisciente e para Ele luz e trevas são a mesma coisa. Ele a tudo vê, a todo sonda e nada escapa do seu conhecimento. A luz penetra nas trevas e as dissipa. As trevas não podem prevalecer contra a luz. Faltas ocultas pelas sombras ficam descobertas pela luz. Significa que nada escapa do conhecimento de Deus, da onisciência de Deus. Na presença de Deus, você é o que é. Uma coisa interessante que o livro de Apocalipse e as 7 cartas traz para nós é que Deus, João tem a visão do sagrado e tem a visão onde está Deus, e Deus anda no meio dos candelabros, anda no meio da igreja, e o Senhor Jesus diz: eu conheço a sua vida, eu sei quem você é. Eu conheço você pelo nome. Eu sei da sua história. Eu sei das suas lutas. Eu sei do seu pecado. E eu estou aqui para te perdoar. Isso é maravilhoso, porque o Senhor diz: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. E essa presença do Senhor é tão verdadeira em nossa vida, porque as pessoas que não querem que a sua vida seja descoberta por Deus, elas não se aproximam de Deus. João 3, 19 e 21 diz: a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esse texto, ele traz uma palavra muito pesada. Quem pratica o mal detesta Deus. Quem pratica o mal detesta Jesus. Quem pratica o mal não quer ver Jesus de forma alguma. Quem pratica o mal não quer ouvir as verdades bíblicas. Quem pratica o mal se levanta contra a palavra de Deus. Quem pratica o mal... Agora apareceu uma outra essa semana aí, uma famosa aí, que é atualizar a Bíblia. Ela não sabe nem da própria vida e quer atualizar a Bíblia. Quem quer atualizar a Bíblia, ou quem quer mudar a Bíblia, é quem nunca foi mudado por ela. Porque quem é mudado pela palavra de Deus se submete a ela. E compreende à luz do Senhor que ela é vida.
É impossível esconder-se de Deus, seja nos confins da terra, seja nas profundezas do mar, porque tudo está à luz do Senhor. É interessante isso, porque o salmista, no Salmo 139, vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia, para que as trevas e a luz são, para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. É interessante. Por que Jonas fugiu de Deus, então? Será que ele não leu os Salmos? Porque Davi fala que não tem como fugir da presença de Deus. E Jonas, no verso 3, vai dizer que ele fugiu de Deus. Ou pelo menos tentou. Fugiu, entrou no barco, entrou no porão, depois foi para o fundo do mar. E de lá Deus foi buscar ele. Porque Deus é luz. Em quarto lugar, Deus é luz, no sentido de que nele não há treva alguma. Isso faz um tratar da vida da pessoa que não está em Cristo. João capítulo 8, verso 12 diz, o Senhor Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem anda em trevas, anda em tristeza. Quem anda em trevas, anda caindo. Quem anda em trevas toma decisões erradas. Quem anda em trevas, anda de mão dada com o diabo. Porque se tem um lugar que está destinado ao diabo e aos seus anjos, são as trevas. Mas o texto que nós lemos aqui, vários já diz que aonde Deus chega, o que acontece com as trevas? Ela bate em retirada. Não pode coexistir luz e treva. E isso nós podemos olhar para o nosso Senhor e entender que quando Ele traz para nós a sua luz, Ele não traz a luz apenas para apontar o nosso erro, para apontar a nossa condição, mas Ele traz a luz dizendo: eu mostro para você o que é, e eu mostro para você o que eu quero que você seja. E o que Deus está dizendo: eu quero que você seja uma bênção. Eu quero que você seja abençoado. Eu quero cuidar do seu casamento. Eu quero cuidar dos seus filhos. Eu quero cuidar do momento mais difícil na sua vida, em que talvez você esteja enfrentando uma enfermidade tão cruel que todo mundo desenganou, mas Deus está contigo. A luz de Deus traz alegria aonde há tristeza. A luz de Deus traz vida aonde há morte. A luz de Deus traz para nós uma condição de vida em que nós podemos ter paz, mesmo em que não. Eu vou trocar o microfone. Som.
A luz de Deus traz para nós esperança onde não há esperança. Às vezes nós olhamos vidas de pessoas que estão em trevas e parece que a vida dessa pessoa não pode ser transformada e nem mudada. Eu mesmo já deixei de pregar para pessoas que eu acho que essa pessoa eu não vou pregar para ela, sabe por quê? Ela nunca vai se converter. Nunca. Não adianta pregar, você fala. Às vezes a pessoa até chora, mas ela não se converte. Queimei a língua, porque Deus é Deus de milagres. Eu tenho um milagre lá em casa, que está se recuperando de uma cirurgia, que Deus realmente transformou a vida dele. Realmente. Vim na minha casa para eu queimar a língua e dizer: pregue a tempo e fora de tempo. Porque não há um grupo seleto para ouvir a voz do Senhor. Todos podem ouvir a voz e receber Jesus como Salvador e Senhor. E quando a gente olha a nossa vida e aprendemos, nós aprendemos que uma vez que essa pessoa é iluminada por Deus, ela confessa os seus pecados, Deus começa a tratar a vida dessa pessoa, Deus começa a levantar a vida dessa pessoa, Deus começa a abençoar essa vida dessa pessoa, Deus dá dignidade para essa pessoa, Deus dá uma condição social abençoada. Veja, um cara feio igual eu, quando aceita Jesus, hoje de manhã alguém falou: tá bonito, hein, pastor? É Deus, irmão. É Deus, glória a Deus por isso. E é verdade, você poderia ter uma condição de uns camaradas, Joãozinho, que está jogado na sarjeta, bêbado. Bêbado. Um dia desse eu vim aqui no Joanim, sem querer fazer propaganda, mas estava voltando para casa, um senhor foi fazer compra para a esposa dele, um domingo de manhã. Aí, na volta, ele passou no bar, resolveu beber. Estava caído na calçada do bar, dormindo bêbado, todo urinado, a compra dele jogada no chão e a esposa em casa, esperando o alimento para fazer comida. Essa é a condição do ser humano. Mas quando essa pessoa aceita Jesus, que eu também já vi alguém que estava perdido e recebeu Jesus como Salvador, teve a sua vida transformada. E a transformação que Deus foi tão abençoada que ele chegou a fazer concurso e trabalha na prefeitura de São Caetano. E tem a sua vida restaurada, a vida da sua família restaurada. Isso é milagre. E isso só Deus pode fazer. Já viu dizer que o doente só começa a ser tratado quando ele reconhece que é doente. Não é isso? A pessoa que a gente trabalha muito procurando ajudar as pessoas que têm dependência química, a pessoa tem que querer, não é isso? Se a pessoa não quiser mudança, ninguém consegue ajudar ela. Ela tem que ser a primeira pessoa a reconhecer que ela precisa dessa necessidade, ela precisa dessa ação na vida, reconhecer a sua condição de doente. E a luz do Senhor, quando entra na mente, no coração do indivíduo, é exatamente isso que ele faz. Quando a luz do Senhor entra no coração de um homem e de uma mulher, e aquele homem e aquela mulher olham para o seu coração e diz: é isso a minha vida? É isso o meu coração? Eu quero ler um versículo para você. Eu estou com a NVI aqui, vai ter que ser na NVI. No capítulo 5.
Paulo fala sobre as obras da carne, que é o nosso coração, a nossa condição humana. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso aqui é o nosso coração. Todos nós temos isso. Isso é o coração humano. Desde Adão até o último homem que vai viver. Esse é o coração humano. E Deus é luz. E veio limpar o nosso coração. E quando Deus começa nesse processo de limpar o nosso coração e trabalhar na nossa vida, Deus vai mostrando através da sua palavra aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que tem que ser transformado. E Deus dizendo assim, olha, vai ter que mexer aqui, arranca isso, arranca aquilo. A impressão é que dá que é um trabalho de uma equipe de gente com a caçamba. E vem aquele caminhão de caçamba e ele vai pegando o entulho, que é os nossos pecados, vai arrancando aquilo. E na fila tem outra caçamba vazia e vai tirando mais entulho de pecado e vai limpando, vai limpando, vai limpando. E esse processo não é só de limpar, mas de organizar e também colocar aquilo que a palavra de Deus chama o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, domínio próprio. Deus não só tira, como Ele coloca o coração dele, a vontade dele, para mudar a nossa vida. E é por isso que você, que ainda anda em trevas, que ainda é ignorante em questão à vontade de Deus, e mesmo que você diga, olha, eu não preciso, eu estou bem como estou, você precisa compreender que o Senhor quer lançar luz na sua vida. E Ele vai dizer em João 12, no verso 35, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm na luz, para que não seja surpreendido pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Deixa eu te dizer, e eu encerro com isso. Essa luz, Jesus, palavra de Deus, salvação, transformação, está disponível hoje. A Bíblia diz que hoje é dia de salvação. Hoje é dia de transformação de vida. Hoje é dia de você que precisa tomar uma decisão, fazê-lo não pensando em seus amigos, não pensando em sua família, não pensando em seu trabalho. Isso significa você e Deus. Porque quando eu e você morremos, lá no céu, não tem nem papai e nem mamãe. É você e Deus. Se você morresse hoje, você tem certeza que você iria para o céu? Faça essa pergunta no seu coração. E seja sincero na resposta. E se você morresse hoje e chegasse na porta do céu, não sei se tem porta, eu só estou pensando aqui. E Deus olhasse para você e falasse assim, por que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? Porque o céu tem dono. E o dono dele é Deus. O que você responderia? Talvez você ia dizer, eu sou uma pessoa honesta, pago as minhas contas, se faço mal só para mim, né? Tomo aquilo que eu gosto de tomar,
tenho uma vida mais ou menos, sou um ser humano comum. Por isso eu acho que eu mereço o céu. A Bíblia diz que não há quem seja bom, não há quem seja justo. A Bíblia diz que todos carecem da graça e da misericórdia do Senhor. E Jesus não vem aqui para trazer condenação, Jesus não veio para mandar você para o inferno, nada disso. É eu e você que caminhamos para o inferno com as nossas próprias pernas, quando nós não decidimos receber Jesus. E Jesus, olhando a nossa condição, e talvez olhando a sua condição, enxergue em você uma pessoa triste, uma pessoa consumida pela depressão, pela ansiedade, pelo casamento destruído, uma pessoa que está escravizado pela bebida, pela droga, talvez uma pessoa escravizada pela pornografia, pelo sexo. Jesus não está hoje, nesta noite, acusando você. Jesus está dizendo assim: eu sei a sua luta, porque eu também fui tentado. Eu sou solidário a você no seu sofrimento. Eu quero dar vida para você. Eu quero dar paz a você. Eu quero ressuscitar tudo aquilo que morreu em sua vida, que precisa ser ressuscitado. Mas também quero matar o que precisa ser matado, para que você tenha vida verdadeira. O desafio hoje são dois. Eu quero pedir a você, se você tiver no celular, para só um pouquinho. Se você não ouviu nada até agora, ouça só isso que eu vou te falar. Preste muita atenção. Se você não tem certeza da sua salvação, o Senhor quer conceder ela hoje a você. Se você não tem certeza se você vai para o céu ou não, você precisa ter certeza da sua salvação. Não estou dizendo placa de igreja, Primeira Igreja Batista, São Caetano, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo de comunhão com Jesus. As transformações que você precisa ter é o Senhor que vai fazer. Não é a igreja que faz, não é você que faz. É Deus quem faz. Porque tudo vem dele. Ele é que é luz. Ele é quem mostra o caminho para nós. Se você quiser realmente receber Jesus de verdade, no seu coração, feche os seus olhos. Eu gostaria de orar por você. A igreja vai estar orando também. Esse é um momento de guerra, de batalha espiritual. Aqueles que têm certeza de sua salvação, quero que você ore, interceda, porque este momento é um momento de luta muito grande. Eu e você já passamos por isso e sabemos dessa dificuldade. Mas se você quiser receber Jesus como Salvador, diga assim em seu coração: Senhor, eu reconheço que sou pecador. E eu peço ao Senhor perdão pelos meus pecados. Eu te aceito como meu Salvador e Senhor da minha vida. E eu peço, traz luz ao meu coração, ilumina minha mente e escreve o meu nome no livro da vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar todos de olhos fechados, por favor. Se você nunca tinha feito essa oração e confessou Jesus como seu Salvador nesta noite e quer recebê-lo, levante uma de suas mãos. Eu gostaria de orar por você. A Bíblia diz algo muito interessante. Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. Isso é palavra de Deus. Se você quer receber Jesus como seu Salvador, eu quero orar por você. Você que está em casa também, se você tomou essa decisão, tem o WhatsApp da nossa igreja aí, você pode
mandar uma mensagem para nós, dizendo, olha, eu quero receber Jesus, pode ir na descrição do link, mande uma mensagem para nós, mande o número do seu telefone, nós queremos ajudar você nessa nova caminhada. Eu sei que tem gente aqui que precisa receber Jesus como Salvador. Você conhece o seu coração. E a porta ainda está aberta. Ela um dia vai fechar, mas ainda está aberta. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos todos ficar em pé. Louvaremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão que aqui está. Obrigado, Senhor, por cada lar representado aqui. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, derrame sobre nós a Tua graça e cada vez mais ilumine os nossos corações para que nós possamos compreender a Tua vontade boa, agradável e perfeita. Obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações e que as pessoas que estão aqui, que ainda não recebeu como Salvador, Senhor, toque em seus corações e em suas mentes, que elas não consigam dormir enquanto não tomar uma decisão a seu favor, para que as suas vidas sejam transformadas como o Senhor transformou as nossas. Muito obrigado pela salvação em Jesus.